Bom, voltamos então. Nós estamos falando sobre pronomes, estamos falando em pronomes oblíquos, né? Falamos da situação que eu acho muito importante, que é o uso do se. E agora vamos falar de uma coisa também importantíssima que você não pode esquecer, que é a questão da próclise, mesóclise e ênclise, que é a colocação do pronome antes, durante, no meio, né? E depois do verbo. Bom, em primeiro lugar, nós não temos em espanhol a mesóclise. Então, corta. Não temos, então fica só a próclise e a ênclise, que fica mais fácil do que português. O que você precisa saber? Nos pronomes oblíquos, eles somente são colocados depois do verbo. Ou seja, ênclise, só existe a ênclise, né? Quando eles se apresentarem no infinitivo, cantar, viajar, pescar, no gerúndio, cantando, viajando, pescando, ou no imperativo, pesca tu, pesca você, pescamos nós, pescai vós, pescam vocês. Preste atenção, repetindo de novo, eu vou ter a ênclise, que é o verbo depois, pronome depois do verbo, se ele tiver no infinitivo, falar, beijar, vender, escrever, ou no gerúndio, falando, cantando, escrevendo, ou no imperativo, fala tu, fala você. Preste bem atenção. Significa dizer que, se não tiver no infinitivo, no gerúndio, no imperativo, eu vou ter a próclise, não é isso? Me avisaram que chegou o livro. Professor, isso aqui é uma próclise? É. Pronome me antes do verbo. Professor, mas se fosse em português estaria errado? Me avisaram que chegou o livro? Sim, estaria, porque nós não admitimos em português a próclise no início de frases. Você não diz me avisaram. Está correto, não está correto dizer a próclise nesse sentido. Em espanhol, sim. Por quê? Porque avisaram não está nem no infinitivo, nem no gerúndio, nem no imperativo. Atenção. Me avisaram, só lembro a frase completa, me avisaram que chegou o livro que havia perdido. Outro exemplo, vou a comprá-lo. Agora nós temos um exemplo de ênclise. Vou a comprá-lo. Por que, professor Franklin, o pronome está depois do verbo comprar? Porque se eu digo vou a comprar, comprar está aqui no infinitivo. E se ele está no infinitivo, o pronome fica depois do verbo. Ênclise. Quais são as regras? Infinitivo, gerúndio e imperativo. De novo, infinitivo, gerúndio e imperativo. Aqui está no infinitivo, não é isso? Esta máquina funciona mal. Estou llevándome-la para arreglar-la. Estou llevándome-la. Quem leva, leva alguma coisa, não é? Então, levando-me-la significa que ele está levando no gerúndio. Como este verbo está no gerúndio, o me está depois do verbo ênclise, porque ele está no gerúndio. Aqui, para arreglar-la. Arreglar significa consertar em espanhol, está no infinitivo. Se ele está no infinitivo, o lá vem depois dele, ênclise. Então, quais são as regras? Infinitivo. Aqui eu coloquei o me lá, llevando-me-la, porque eu tenho um gerúndio aqui, então fica depois. E arreglando-me-la, também poderia, ou arreglar-la. Lá fica depois por conta do verbo no
infinitivo, regalar-se-lá. Regalar é um verbo presentear em espanhol. Ele está no infinitivo, logo fica o pronome no gerúndio. Essa é uma boa ideia. Bom, pronomes oblíquos, verbos reflexivos, como levantar-se, peinar-se, preocupar-se, avergonçar-se, utilizam a forma se nas formas de terceira pessoa. Ele, ela, eles, ellas. Ou de tratamento formal ou de cortesia. Usted. Atenção, cuidado. Levantar-se, pessoa levanta-se depois de um sono. Peinar-se, pentear-se. Preocupar-se, preocupar-se, né? E avergonçar-se, sentir vergonha, que é vergonha, né? Como é que ficaria então? Esses verbos utilizam a forma ser nas suas formas de terceira pessoa, ele, ela, eles, ellas, ou de tratamento formal de cortesia, usted. Como ficaria? Usted se levanta. Então, por que ficou aqui se levanta e não levanta-se? Porque esse verbo aqui, levantar, ele não está nem no infinitivo, nem no gerúndio, nem no imperativo. Por conseguinte, o se fica antes, próclise. Ele se levanta, também a mesma coisa, fica antes, próclise. Ella se levanta, também a mesma coisa. Usted se levantan, ellos se levantan, ellas se levantan. Pero, se eu dissesse, eles estão peinando-se, porque o se ficou depois de peinando-se? Porque peinando-se está no gerúndio. Se ele está no gerúndio, ele pede para que o pronome fique após o verbo, ênclise. E aí ficaria, não ficaria se peinando-se, ficaria peinando-se. Bom, pronomes possessivos. A gente vai então agora entrar naqueles pronomes que dão denotação de posse. Muito fáceis, tranquilos, mas que você precisa aprender para você tirar nota 10 na sua prova. A gente volta daqui a pouco, vou tomar uma água, você também, e daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente continua.